Olá a todos, estamos aqui para a gravação de mais um episódio, desta vez com um tema que à partida pode trazer aqui algumas dúvidas ou até, por outro lado, curiosidades. O tema que encontrei que melhor apresentasse este episódio foi a celebração da inclusão. E nos dias de hoje, será que nós podemos falar efetivamente nisto, celebrar a inclusão? Vamos perceber se é mito, se é utopia, se já acontece, se não acontece. E para este episódio resolvi convidar a Margarida. A Margarida é a mãe do Henrique e que melhor do que eu para falar sobre ele, só mesmo a mãe. E eu gostava que nós iniciássemos aqui com a Margarida explicando, falando, apresentar quem é o Henrique e como é o Henrique. Margarida, enquanto mãe ou noutra perspectiva, como quiser. O Henrique é um menino feliz, é um menino simpático, Certo. muito afetivo, apesar de querer sempre estar no seu canto, ainda assim vai procurando as pessoas. Como é que isto se entende, Margarida? Dizer que é um menino que é simpático, que é afetivo, mas que está no seu canto. Como é que isto se explica? Pois é a diversidade. É isso que é importante. Iguais. E cada um tem o seu jeito e a sua maneira de ser e temos que os respeitar. Toda a gente encaixa neste mundo e toda a gente tem alguma coisa a dar. Não somos todos iguais, não temos que ser todos, e ainda bem que assim o é, senão Exatamente. também era uma monotonia. E é mais bonito assim, a diversidade. Apesar disso, ele tem as suas reservas, mas no entanto também explode de abraços e carinhos e pronto. O Henrique é um menino ainda não verbal, não é bem não verbal, é entre aspas, diz mas não faz, ainda não constrói uma frase, agora tem vindo a desenvolver mais. Mas tem uma comunicação objetiva para o que quer. Sim, precisa treinar ali mais a linguagem, mas percebe-se. Exatamente. O que ele quer. E portanto, de uma forma geral, conseguimos dizer que o Henrique é uma criança num perfeito desenvolvimento naquilo que se perspectiva a uma criança que conseguiu seguir os trâmites típicos de uma criança que ingressa no período escolar, que faz todo o seu percurso, mas há estratégias e ferramentas diferentes que vocês foram procurando para ele e que foram também explorando outras formas de levar ao vosso filho, ao Henrique, para que ele exatamente consiga, de acordo com essa descrição inicial que dá, que apresenta este afeto, esta simpatia, mas que também procura o seu canto, e então tentando aqui de uma forma ou de outra levar-lhe aquilo que ele necessita e que a sociedade tem que lhe dar também, ok? É nesta perspectiva. Se eu tivesse que enunciar, escolher o que é que faz o Henrique mais feliz, Margarida, conseguia dizer? estar com os pais. É estar com os pais. Estar com os dois. O que é que a faz dizer isso? Quando não está o pai, ele tem mais dificuldades, mostra-se mais ansioso. Ok. Não sei se eu não estiver, eu acho que não, que eles estão-se muito bem os dois. Amém. Eu acho que não. Mas quando não está o pai, nota-se que ele fica mais ansioso. Ele gosta mesmo de ver todos juntos. Sim, todos juntos. É o que transmite segurança. Sim. E se tiver a avó ali ao lado, a avó já não pode sair de casa. Se ver a tia já não pode sair de casa, porque ele quer toda a gente. É o conceito de família, ele. Ainda bem. Isso é incrível. Transmitir. Isso é incrível. É incrível mesmo. Porque é uma instituição em crise e gostava muito de passar ao meu filho, que a família é tudo. É mesmo. E sente que isso, para o Henrique, uma criança com um diagnóstico associado, aqui no caso nas perturbações do espectro do autismo, sente que isso é estrutural? A parte familiar. Muito. Até vou só dar aqui um sim, exemplo de que o meu marido esteve fora e ele teve períodos de ansiedade na semana passada e que se agudizaram quando ele percebeu que o pai não estava.
eu tive que levar para o meu trabalho porque eu precisava de acabar umas coisas e toda a gente ficou muito espantada, porque como é que é possível? Ele é autista, mas ele é tão fofo, é tão querido. Depois ele ia ter com as meninas todas e roubava canetas e fazia, portanto, interagia à maneira dele. Exatamente. E eu disse, é simples, dá-se amor e está aqui o resultado. E a minha colega estrutural. ficou, ai, estou arrepiada, mas isso é com todos. Exatamente. Não é só com este. Mas É qualquer diferente. criança, não é? Qualquer criança, essa é a base, não é? E às vezes pode-se ter aqui, o nosso comportamento é que se modifica quando deveria ser o pleno para todas as crianças. Isso é importantíssimo, essa mensagem é importantíssima enquanto família, até porque muitas vezes a própria família pode ter aqui alguma tendência à destruturação, não é? Às vezes até de forma involuntária, Claro. não é? Exatamente, e é importante que se entenda isso. Portanto, enquanto ponto que definiria aqui, que encontraria aqui para o Henrique aquilo que o deixa mais feliz, a família, vai mesmo ao encontro daquilo que falámos hoje, da celebração da inclusão a partir daí, e vamos perceber mais à frente. Enquanto mãe de uma criança neurodivergente, ao longo de cada ano, que o Henrique passou desde que nasceu, que está a desenvolver-se, que acompanha a família, cada ano de vida é cada ano que chega mais uma data a celebrar. E é por aí que eu gostava de ir. É importante fazer aqui o enquadramento. Esta gravação vem então no intuito da celebração da inclusão por aí mesmo. Há uma altura que a Margarida, sem perceber, lançou uma ideia que, à parte de qualquer coisa que o nosso serviço atualmente tenha enquanto resposta, enquanto mais uma oportunidade de adesão a um serviço, foi uma ideia que veio de uma mãe. E que se dá da seguinte forma: a Margarida chega sempre da sua forma muito descontraída, muito objetiva, muito direta. Olha, Sofia, o Henrique vai fazer anos e nós gostávamos de perceber se a Sofia poderia fazer aqui na piscina. Porquê? E isto foi o que me ficou. A Margarida disse assim: olha, Sofia, nunca me vou esquecer disso. Eu não sei se a Margarida tem lembrança disto. A Margarida disse-me assim: olha, Sofia, os outros pais sabem o que é que os filhos querem. Eles pedem, quero isto, quero aquilo no aniversário. O meu não. Mas há uma coisa que eu sei que ele gosta, que é da piscina. E por isso, se a Sofia pudesse fazer aqui alguma coisa com ele, eu agradecia-lhe. Com os amigos mais chegados, com alguns familiares, eu gostava que fizesse isto. E a minha resposta, se calhar, não foi a que a Margarida queria ouvir, mas disse: ai, a Margarida, não, eu não tenho, nesta altura eu não consigo, não tenho nada pronto nesse sentido. E a Margarida disse-me assim: pense nisto com carinho, por favor, pense nisto com carinho. E aquilo na altura ficou-me ali. E por isso, a minha pergunta para si, Margarida, quais são então, com este pedido que a altura me fez, quais são então os desafios que uma mãe de uma criança neurodivergente encontra cada vez que há a celebração de mais um ano de vida do filho, que há a celebração de um aniversário? Muitos, principalmente porque a maior parte das crianças diz exatamente o que quer, com quem quer estar, Ok. e até aprende a que quer. Exato. O Henrique nunca me disse nada disso. Para já, o Henrique nunca me disse nada. Simplesmente me pede coisas. Mas eu sinto que ele me diz muita coisa. Sim. Não é? E isso é um entrave. Mas eu sabia que a piscina era, e é das coisas que ele mais gosta de fazer, e nota-se. Só quando ele não está mesmo bem é que se percebe que... Mas gosta muito. E seria um momento dele também, porque eu acho que o aniversariante tem todo o direito a estar feliz naquele dia. E depois isso trouxe outras competências, que foi o socializar mais, a ponto dele se tornar até popular.
e toda a gente gostar do Henrique. Imenso, é verdade. Ele ser o delegado, só não foi o delegado de turma porque... Isso é incrível, isso é incrível. Mas é o subdelegado. E isso mostra muito daquilo que são as possibilidades de inclusão, de integração, de ser exatamente um deles. Exatamente. Que eles sentem isso. Exatamente. E se nós não fizermos esta parte de fazermos festas com quem nós achamos que naquele momento faz sentido, mas e num espaço que à partida não se diria, ok, vamos incluir todos os meninos aqui, todos os amigos do Henrique, familiares do Henrique, e num espaço público aberto a todos, visível a todos. E não ter que escolher um espaço fechado, mais contido, e portanto que a Margarida olha para a piscina, ok, este pode ser um espaço para a festa do meu filho, ponto. Ok, e se calhar fui eu que foi o entrave, mas se calhar fui eu que aí tive que fazer uma ato de reflexão, claro, ela tem razão. Aqui, e é importante que se explique, aqui os meus entraves são outros, porque eu dependo de um espaço que não é meu, como vocês sabem, e é mais por aí, porque claro, se calhar a minha resposta poderia ter sido outra se eu pudesse comandar as coisas de outra forma. Nem me lembro desse bloqueio. Mas não me recordo. Mas é verdade, não é verdade. Sim, eu não dei logo. E a Margarida disse, pense nisto com carinho, não me esqueço daquilo. Mas o que me ficou, eu tenho que dizer, foi, o meu filho não me pede como outra criança. Ela tem razão. Ela tem razão. E saber, a piscina é uma coisa que eu sei que ele vai gostar, foi, ok, temos que ir por de alguma forma conseguir isto. E na altura começámos de uma forma ainda rudimentar, tentar perceber o que é que era possível fazer, conseguimos, ok, agora instauramos isto de uma forma efetivamente incluída no serviço, com um enquadramento definido para tal, aberto a todas as crianças que assim queiram e famílias, porque efetivamente é um abre-olhos e é a verdadeira celebração da inclusão. Portanto, a festa de aniversário na piscina, com todos, com, obviamente, a adaptação necessária que a criança necessita àquele momento, com orientação de profissionais que podem, efetivamente, ajudar ao benefício do usufruto daquele momento, com também a reflexão das crianças naquele momento, em que todos celebrem, no caso, o Henrique, ok? Dentro daquele momento, dentro daquilo que está a ser vivido, sem às vezes a percepção da diferença, ok? Apenas estamos a celebrar no momento na piscina com todos, e olhar de fora depois traz exatamente esta parte genuína das coisas, como vemos os miúdos depois a fazer, a levar o Henrique, vamos pôr aquilo, vamos fazer e isso. Não sei como é que isto se põe em palavras, acho que depois só vendo a forma como depois os miúdos levam aquilo de uma forma natural. E às vezes, se calhar, somos nós que achamos, não, isto vai ser um bico de obra. E cabe a cada um de nós, aí está, procurar aqui as melhores formas de criar estes momentos para que isto possa acontecer. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que, efetivamente, a ideia está aqui, veio desta mãe. Idiota. Não, é idiota, ótima, exatamente, mais ideias pudessem vir assim, e é impulsionadora, que eu já disse e acho mesmo. A Margarida é uma voz ativa cada vez mais da inclusão. E quem pensa assim pelo filho dela, está a pensar assim para todos, quer queira, quer não, ok? E isto, depois atrás da Margarida já vieram outros pais e fazer, e agora como é que é, já estão a marcar para outras datas para a frente, isto para nós é ótimo, perceber que nos outros pais, no que é que isto impacta, ok, se aquela mãe fez isto, ok, nós também podemos fazer, mas é que foi mesmo assim, depois outros pais, aquela mãe, eu também queria fazer, vocês fazem realmente, nunca tínhamos pensado nisto, e acho que cria a confiança quando vem de uma mãe que pensou nisto e que fez acontecer, e isto é de enaltecer, tem que ser falado, marido, tem que ser falado. Portanto, os desafios que ia encontrando exatamente em cada aniversário era exatamente perceber o que é que podia proporcionar ao seu filho, não é? E que este ano encontrou a piscina, outro ano encontrou a piscina, quem dera que daqui a outro ano ele consiga mostrar que é outro contexto, outra coisa que ele quer, e com certeza trabalharemos também nesse sentido.
Mas acho que ele é muito feliz na piscina. Ainda hoje de manhã lá esteve. É verdade. Que é notório. É verdade, é verdade. Acho que ele vai ser um homem de água. Verdade, Portanto, é verdade, sim, acho senhora. que é por aí, acho que é por aí. A Margarida também vendo as festas ao longo do tempo e vendo as festas tradicionais de aniversário, quer em família, de outros meninos, crianças típicas, não típicas, isto também lhe fazia pensar nesta hipótese. O que é que isto das festas tradicionais às vezes acha que deveria estar, às vezes mesmo até na família, pensado de outra forma, acha que não? Alguma vez alguma coisa mexeu consigo, assim? É que nas festas sou eu que tenho que estar sempre com ele. Tem que estar sempre. Tenho que estar sempre com ele. E sente que isso... Prejudica a relação entre eles, todos. Ok. Porque, e ficam muito separados e ficam no meio de outros aniversários e se calhar está tudo certo, porque as crianças brincam e envolvem-se umas com as outras. Mas em relação ao Henrique era diferente, porque ele isola-se e depois eu tenho que ver o que é que está a acontecer, depois os miúdos também são crianças e está tudo certo. Sim, sim. Burram-se e não têm que perceber que aquela criança ficou parada no baloiço porque está a olhar para baixo e está a tentar perceber vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. O foco dela é outro. Exatamente. É empurrado, sai daí, naturalmente. Natural. Naturalmente, Entendo. são crianças e percebe-se perfeitamente. Isso deixava-me desconfortável. Assim, ele não estava feliz ali. E quando é um momento para ser feliz... Estão todos felizes. É que na piscina estão todos. Estão. Não é só ele. É verdade. Estão ele e todos os outros, não é? Todos contentes. Em que momento é que percebeu a Margarida que a piscina era um lugar de felicidade para o Henrique? Quando é que percebeu isso, Margarida? Desde sempre. Principalmente, agora vou fazer um bocadinho aquilo que fez, que foi a primeira vez que ele veio à piscina, disse-me assim, veja como é que corre a noite. E correu muito bem. E depois, a partir daí, percebemos, pronto, ou seja, ele acalmou, tranquilizou, dormiu bem. O dormir bem é um luxo, não é? Para nós, mesmo. É um luxo. Para quem tem filhos. Sim, para quem não tem, também, se calhar também não dorme. Mas dormir é das coisas mais importantes, não damos valor, mas a máquina precisa de descanso, não é? Porque Precisa de ir lá reparar. Exatamente, precisa limpar, reparar, e nós estamos sempre a prejudicar. E lembro que ele dormiu bem. Mas sempre senti, mesmo ele vindo ou não vindo, eu sempre senti que nós, quando dizíamos piscina, estava sempre tudo bem, não havia mesmo vocês, ou seja, aí está, mais uma vez de acordo com a Margarida apresenta aqui o Henrique logo nesta fase inicial. É um simpático, é um afetuoso, mas precisa do seu canto. É um menino que sempre gostou da piscina, de ir à piscina, mas tinha muitas dificuldades no banho, por exemplo. Tinha. Como é que vocês iam fazendo este equilíbrio? É importante também explicar isto. Ou o que é que vocês também procuravam na piscina? Ou o que é que transmitia isto à piscina depois para a vossa realidade familiar? Eu lembro-me que quem me recomendou a psicomotricidade, porque achava que era bom, foi a terapeuta ocupacional, a Inês Maia. Recordo-me de ter falado consigo ao telefone pela primeira vez, atendeu-me logo, é daquelas coisas maravilhosas quando as pessoas estão demasiado ocupadas e atendem logo o telefone. É uma dádiva, mas e eu chamo de pequenos milagres, mas pronto, isso já é a minha fé a falar. Tem que ser. É verdade. Até encontrarmos a pessoa certa. Ele tinha dificuldades e ainda tem algumas, foi perdendo muitas, foi ganhando muita destreza, já está completamente diferente na água, já mergulha ainda com alguma resistência, mas já procura muito. Sim, e no banho já está diferente também, já se põe debaixo do chuveiro, não é bem como nós queremos ainda, mas já está completamente diferente. Nós sempre quisemos a água, o nosso grande problema foi na altura que ele teve a cirurgia, e aí complicou, porque a água sempre, eu queria que ele fizesse piscina, não era, e depois a Inês Maia que disse, piscina não, se calhar psicomotricidade, e foi aí que eu conheci a psicomotricidade, que desconhecia por completo. O que aconteceu com a Margarida acontece ainda com muitos pais, infelizmente, e isto também, a voz da Margarida também ajuda aqui exatamente a perceberem a diferença que depois pode existir em termos de abordagem, que, mais uma vez, o que pode resultar para uma criança, da típica natação, da piscina,
se calhar para outra grande maioria a abordagem terá que ser aqui um bocadinho diferenciada para conseguirmos depois chegar a este escalar de desenvolvimento e a psicomotricidade dar aqui uma resposta um bocadinho mais suportada nesse sentido. Mas, portanto, vocês foram sempre percebendo desde o início que a piscina, a água era um contexto que efetivamente trazia aqui um poder regulatório no Henrique, um potencial de desenvolvimento e que efetivamente aos dias de hoje é visível, notório completamente e portanto isso também é de enaltecer no sentido de dizermos que atualmente, e eu devo dizer isto à Margarida, mais do que ver no Henrique uma parte de trabalho de desenvolvimento psicomotor, eu atualmente vejo muito no Henrique o potencial que a piscina tem nele de treino de competências sociais. Porque ele chega, o descalçar-se, o entrar pelo local correto, a entrada autónoma e independente na piscina, o saber, ele vai logo procurar os locais que ele gosta, o uso da touca, por onde se deve deslocar, a forma como eu vou cumprimentá-lo, perceber se ele me vem cumprimentar, portanto, um espaço público, aberto a todos, em que ele saiba, obviamente, quais são as regras sociais daquele contexto e como se deve comportar naquele contexto. E, obviamente, depois trabalharmos tudo aquilo que aquele contexto lhe exige, mediante o seu comportamento e o comportamento de qualquer um de nós que esteja dentro de água. E a minha perspectiva é isto. E ele tem tido um desenvolvimento exímio nisso. Tanto é que já está a trabalhar numa piscina de 25 metros, o que, se calhar, em tempos era impensável ainda com ele e que, portanto, já o está a fazer com deslocamento mais uma vez independente, numa alegria que ele leva ao longo de todo o deslocamento na piscina, que a água tem esse poder no corpo dele, de forma proprioceptiva, sensorial, tudo aquilo que ele consegue sentir e lhe transmite, que é de enaltecer. E, portanto, toda esta parte que a água lhe consegue transmitir traduz em aspectos emocionais que depois têm repercussões sociais. E isto é importante que seja dito. Mas ele não faz o trabalho sozinho. Não. Ele faz o trabalho por causa da Sofia. Não, eu sou... Ele chegou aqui por causa da Sofia, porque ele sozinho, na piscina, há 4 anos atrás, não ia fazer mais nada. Eu sei, mas ele está muito desenvolvido. Não. Repare, nós, qualquer terapeuta que está, nós damos-lhe as ferramentas e as estratégias, não é? A partir dali, a criança leva aquilo que nós lhe estamos a dar e faz com aquilo que ela consegue, que ela vai percebendo que consegue. E nós estamos sempre ali. E tu vais, e tu consegues, e temos que estar sempre nisso. E a partir daí, o Henrique foi isso, ok? Eu estive-lhe a dar sempre aquilo. Umas vezes mais dura, umas vezes mais serena, e temos que manter aqui depois aquilo que eu vou percebendo que, ok, eu sei que ele é capaz, ele vai para a frente e andarmos sempre nesta perspectiva, ok? E é muito... A competência tem nome. Não, isto depois é a parte aqui da dualidade, parte a parte que tem que ser feita. Já percebemos então em que momento é que a família depois foi percebendo aqui que é que a piscina poderia ter real impacto na vida do Henrique e por isso foi escolhido depois como contexto para os nossos Pool Birthday. Sendo então o espaço que vocês sabiam que era um espaço que o Henrique gostava, porque é que sentiu necessidade de fazer esse pedido, Margarida? Apesar de já nos ter explicado que sabia que era um contexto que ele gostava, mas... Porque não vejo outro sítio que o fizesse feliz, não vejo outro sítio onde ele pudesse estar com os amigos, sinceramente não vejo. É que não vejo mesmo. Não vejo naqueles parques temáticos. Que pincham e pronto, e correm, não acrescenta a isto, não é uma mais-valia. Uma piscina é completamente diferente, a brincadeira é diferente porque está em contacto com um elemento da natureza que nos transporta para outro nível e nota-se, eu acho que não há ninguém que não seja feliz na água. E a envolvência que ele tem depois é admirável. Por isso, ir para sítios e ser mais do mesmo, não posso criticar, porque gostam e está tudo certo, come-se sempre a mesma coisa, é sempre igual, é o que é, e ele come sempre batatas fritas, que até gosta. Pronto. E também não percebe porque é que tem que esperar. E depois há muitos berros, porque as crianças são vários grupos, depois para dominar é tudo muito complicado. Verdade. Não é harmonioso.
E eu acho que isso não traz benefício para este, Certo, para o meu certo. filho, em especial, mas também acho que os berros e a desorganização também não traz benefício Sim, para sim. nenhum. Mas no meio daquela confusão, se calhar eles gostam, mas para mim acho que era uma mais-valia ser na piscina. Nos outros sítios não vejo que seja uma mais-valia. O que é que diria a Margarida a famílias que às vezes já põem em dúvida ou pensam se fazem, se não fazem, a celebração das festas de aniversário de filhos neurodivergentes? Margarida? Na piscina. Na piscina ou noutro contexto qualquer. Às vezes já há pais que não sei se vale a pena, não sei se ele tem noção de celebrar o aniversário. Qual era a mensagem que devia passar a estas famílias, Margarida? Vale a pena, porque nós nunca sabemos o que eles estão a pensar, o que eles estão a sentir, e muitas vezes falamos à frente deles coisas desagradáveis que eles se apercebem. Isso já me aconteceu com o Henrique. Isso já aconteceu, que eu disse que estava triste, e ele de repente vira-se para mim e nota-se logo, ele diz, eu fiz alguma coisa à minha mãe. E eles sabem, e além disso, eles são extremamente sensíveis, não é? Exatamente por isso é que depois sentem luzes, tudo. Então, se eles são extremamente sensíveis, eles percebem as coisas, percebem que os pais não fazem porque têm receio de algum comportamento, ainda ficam mais frustrados, provavelmente, ainda prejudica mais. Estas coisas são muito tentativa e erro. É verdade. Sei que é muito difícil. Assim como em vários aspectos ao longo da vida. Eu às vezes tenho vontade de abraçar todos os pais que têm filhos assim. Sim. Precisar, também estou aqui, também por isso eu queria a sua mensagem, porque acho que a Margarida é tão isto, é tão a mesmo. Mas é mesmo isto, é aquela solidariedade, assim, como é que nós podemos chegar a estes pais, confortá-los, dizer que isto é uma fase, vai passar. Encaminhá-los, orientá-los, eu acho. Sim, e rasgar com estas coisas de não sair com as crianças porque vai fazer estereotipias ou vai... Não importa. Não importa, é diferente. É isso. O que os outros pensam, vão sempre pensar. Vão sempre dizer, por isso... Não deixem de celebrar. Não. Até porque é bom para eles também perceberem. Fiz hoje, a minha mãe até nem ficou muito contente com aquilo que eu fiz. Né? Pronto, se calhar à próxima não vou fazer tanto. Claro que eles desregulam e regulam, sim. mas também vão se adaptando, não é? E quanto mais nós fecharmos, menos eles se adaptam também. Isso é como muitas vezes nos questionam, e agora, por exemplo, ainda esta semana estamos a fazer a Semana da Criança, na água, lá na piscina. Porque vem aí o Dia Mundial da Criança e nós estamos a fazer estas semanas dedicadas a isso. Com o tema Estamos Todos no Mesmo Barco. E muitas vezes nos questionam, às vezes quem vem lá fazer outras aulas, idosos, porquê que fazem isto? Os meninos percebem. É isso. Entende? E é importante se dizer, eu uma altura até criei um post mesmo sobre isso, o porquê que nós a todas as datas celebrativas fazemos sessões temáticas, semanas temáticas. Parte sempre de cada um de nós, ou partimos sempre do pressuposto que não é entendível aos olhos destes meninos, aos pensamentos destes meninos, às leituras que eles fazem, e se nós pensarmos ao contrário, olha, o que é que eu vou impactar nesta criança tendo cá isto? Cada um vai fazer a sua leitura, como qualquer um de nós, perante qualquer coisa, qualquer publicidade, qualquer coisa, cada um de nós vai ter sempre leituras diferentes sobre aquilo. Qualquer um de nós. Mas de alguma forma aquilo chegou. Ok? Seja maior, seja menor, de alguma forma aquilo chegou. Quanto mais não seja a imagem que lá está. O que é que aquilo transmitiu para mim, para o meu cérebro, para o meu desenvolvimento, para a minha forma de olhar hoje a piscina, que está diferente, e como é que eu me vou organizar neste contexto, e o que é que vem aí, e como é que a Sofia me vai levar nisto, ou a Catarina, ou o Diogo, ou a Sara. E isto é importantíssimo, e portanto nós não devemos nunca descurar a importância daquilo que fazemos para qualquer criança, e por isso estamos todos no mesmo barco. Claro. E aquela mensagem não está lá por acaso, Margarida, porque é exatamente isso. A todas as pessoas que passam, estamos todos no mesmo barco, pessoal, ok? Não são estas crianças aqui, estamos todos, ok? E todos que estamos no mesmo barco, as pessoas não se lembram do seguinte, a nossa água é a mesma, ali todos, estamos todos no mesmo sítio, todos. Portanto, não vale a pena apontar porque é que fazem isto para estes meninos. Porque temos que fazer, porque são crianças. Porque são crianças como outra qualquer. E mais uma vez celebramos a inclusão,
ok? E é importante que isto se fale, ok? E começa, eu digo sempre isto, por muito que custe, mas ouçam isto que a Margarida disse, começa dentro de casa. Ok? Porque se nós partirmos enquanto pais do princípio, não vale a pena porque ele não sabe, ele nem sabe que faz anos, não sabes? Não sabemos. Não sabes. Não sabemos. Ok? Por muito que lhe doa, ok? Mas é importante que a criança se sinta celebrada, ok? Celebrar a vida. Vivida. Claro. Ok? Não é só... É importante que isto Sim, aconteça, está sim. bem? E eu noto essa diferença no Henrique, quando nós fazemos esse tipo de coisas. Nota-se bem, ele fica contente, ele fica Exatamente. feliz. É extremamente importante e por isso, mais do que a minha voz enquanto profissional, para mim era importante ter a voz de uma mãe. Que o porquê, porque é o meu filho a fazer anos. Às vezes basta esta resposta, não é? Só que às vezes nem para todos é suficiente, tristemente. Mas o meu filho faz anos. Claro. E, portanto, Para celebrar. exatamente, ok? E isto eu gostava que ficasse bem assente. E a Pool Birthday, na linha daquilo que a Margarida lançou, vem exatamente mais uma vez assentar mais uma pedra aí. Vem mais uma vez reforçar esta necessidade de que uma piscina também pode ser um espaço para celebrar para todos, ok? E é importante. Margarida, o que é que muda ou o que é que deve ser mudado quando um ambiente, aqui no caso uma piscina, é verdadeiramente adaptado? Por exemplo, quando nós vamos então pensar a celebração de um aniversário para o Henrique, para o João, para a Maria, o que seja, o que é que num ambiente deve ser verdadeiramente adaptado à sua perspectiva? É o espaço? Somos nós? O que é que acha que nós deveríamos sempre considerar em primeira linha? As pessoas que... São as pessoas sempre que fazem os espaços. O espaço pode ser maravilhoso, se não tiver lá as pessoas certas, não vai resultar nunca. Também sou Estás a dessas. lembrar aquela senhora, há muitos anos, uma história real, que lhe retiraram as crianças e ela tratava-as, isto foi na Amadora, era uma senhora já com uma negra, com alguma idade, mas que recolhia, as pessoas iam trabalhar e ela ficava com 20 crianças, de mulheres que iam trabalhar, mas solteiras, muitas, e ela ficava ali e tratava-as com amor, mas numa pobreza. Pronto, mas tratava com amor. Retiraram aquelas crianças, estavam felizes da vida, não é? E colocaram em instituições onde elas estão infelizes da vida, porque não têm aquela senhora que lhes dá amor. E voltamos ao mesmo. Quando há profissionais... Deram-lhe só o espaço. Por exemplo, a semana passada, que o Henrique foi a uma outra piscina. Não importou, não antecipei que eram guifões. Exato. Ele, piscina estou on. Seja lá onde for. Olha um tanque que era a piscina. E depois com a outra pessoa, viu a Catarina, não é? Reconheceu, se calhar disse, ok, vi os pais. Exatamente. Exatamente. Para Para nós também é importante que se diga, para nós também é importantíssimo, e esta é uma luta que eu muitas vezes travo com as piscinas também, é importantíssimo que para nós os pais possam estar presentes. Mas é extremamente importante. São figuras de segurança, de referência, e que para estes meninos apenas, para estes ou até típicas, ok? Que muitas vezes estar só a ver o pai ou a mãe... É segurança, ok? E o meu pai está aqui, a minha mãe está aqui, está tudo bem. É isso, okay? está tudo bem. E num contexto onde a exigência da adaptação é maior, já por isso as escolas de natação vendem um nível, isto é importante que se diga, vendem um nível que se chama adaptação ao meio aquático, isto são aulas que se vendem com este nome, então é porque há uma fase de adaptação que é necessária a este contexto, é a fase AMA, que nós chamamos. Então, para isso, esta adaptação, se calhar, para uma criança que tem maiores necessidades, precisa efetivamente de outros recursos também eles, ou visuais, emocionais, o que seja. E a figura dos pais próxima, ok, é de extrema importância. Por isso, permitam que os pais possam estar de forma adequada, ok, ao contexto, sim, mas que permitam. Isto é extremamente importante, porque tal como a Margarida acabou de dizer, são as pessoas. E as pessoas, quando eu pergunto o que é que devia estar verdadeiramente adaptado, diz logo as pessoas. Mais que o espaço, ok? Claro que há coisas no espaço, claro, ok? Há coisas no espaço, mas não é o essencial. As pessoas são essenciais, seja escola, seja em casa, às vezes não importa grandes espaços muito bem decorados, isso pouco importa.
muito pouco. Isso Importa é são as importante. pessoas, a forma como lidamos com eles, como os amamos, como sejam eles, sejamos mães ou sejamos só empáticas mães, Certo, seja certo, o que for, mas isso é o mais importante. E no meio disso tudo, depois Margarida, quando vê que nós avançamos com os pool birthdays e quando a Margarida pode estar a assistir e a ver o seu filho a celebrar e a ser celebrado, o que é que se pensa e o que é que se sente quando vê assim o filho? Margarida, honestamente. Senti muita emoção, principalmente pelo que escreveu. Vá, então, porte-se bem. Meu controle. São uns segundos. Eu, como costumo dizer, que choro muito rápido. Quando aquilo que escreveu, que o Henrique, o mundo é teu. Mas é. Pronto. E só isso. Onde estamos todos. Isso fez-me perceber que é exatamente por aqui, porque as pessoas são as pessoas certas. E se nós temos as pessoas certas, então temos que aproveitar e dar trabalho às pessoas certas. Não é? É um bocado isso, dar trabalho. E é um bocado isso. E foi o que passou na fotografia. Isso deixou-me assim... Na altura já me tinha deixado alterada. E foi isso que eu percebi. Realmente está tudo bem, então mesmo isto. É isto que é preciso dar a todas as crianças, a todas as crianças, a estas em especial, porque elas sentem-se tão bem ali. E se virem os amigos ali, não é? Mesmo que estejam a fazer as neiras, que é muito natural, porque são muitas crianças, não é? Mas eles a sentir o mundo ali é deles e este agarrar o mundo traz-lhes uma segurança, não é? Uma estima. E isto é fundamental para eles. Exatamente. Eles ultrapassarem mais uma barreira. E celebrar a inclusão é ultrapassar todas as barreiras. Ok. É isso. E eu quero que sinta, enquanto mãe, a minha pergunta, quero que transmita também, Margarida, que eu quero que sinta, enquanto mãe, que pode estar só a ver. E não tem que estar ali com o filho, a tirá-lo do baloiço, a levá-lo para ali. Que possa estar só a ver. Isso é muito difícil para mim. Mas é importante Margarida que ocupe esse lugar também. A autonomia. Mas sim. É importante que sim. O mundo foi exatamente dele, esteve com outras pessoas que o foram guiando, foram levando a fazer o que ele queria e a Margarida pode estar só a ver o seu filho. Isto também é um problema traumático de mães com filhos neurodivergentes, que é nós acharmos que se não estivermos lá, eles não estão bem. Mas como nós temos, é assim, nós não nascemos preparadas para ter filhos atípicos. A escola não está preparada para ter crianças atípicas. Acho que a sociedade em geral não está. A sociedade não está preparada para nenhuma criança, muito menos para uma atípica. Porque não se deixa brincar, porque não se deixa as crianças terem as suas próprias particularidades, porque estamos sempre a colocar regras, limites e condicionantes mesmo. Sim, e queremos que as crianças estejam sossegadas e sentadas e quietas quando vão, por exemplo, a uma igreja. Errado, elas não conseguem estar sossegadas e quietas, principalmente porque é algo que à volta não lhes diz rigorosamente Exatamente. nada. É com adaptação da parte... Estou a dar um exemplo. É verdade. Adaptação por parte das dioceses e dos padres, etc. Exatamente. E a nossa adaptação devagar, vamos indo, Quer dizer, nós colocamos ali a criança, achamos que ela tem que estar. E principalmente disto estou a falar, às vezes os padres quando reagem, quando alguma criança está a fazer barulho ou assim, é natural. É uma criança. Não pode estar quieta e sossegada quando não está a perceber o meio ambiente. Mas ainda no outro dia falávamos, aí está, isso depois cria o afastamento, assim como qualquer outro contexto, não é? Eu percebo. Apesar de defender também, ao mesmo tempo também tenho que apontar. Eu tento sempre ser aqui o equilíbrio. Mas compreendo, era isso que eu ia acabar de dizer, ou seja, nós não compreendemos as crianças, não é? Por isso temos que nos adaptar, não, temos que as integrar. E isso não acha que vem de uma falta de conhecimento, Margarida? Muita. E onde é que isso começa? Mas é engraçado que as pessoas que muitas vezes estão... Isso começa com formação e começa com muita formação. Mas é engraçado que às vezes as pessoas, e isto também acontece com os professores, também acontece com os assistentes operacionais e outros que tais, que acham que sabem. Também é. E ainda por cima estudaram pedagogia. E eu não estudei pedagogia. Nem estudou para ser mãe. Pedagogos.
E neste vou para ser mãe, Claro, sabia? e estamos todos zangados uns com os outros. É isso, entendo. E eu não quero isto, não gosto disto. Acho que devemos ter sempre o equilíbrio, o diálogo, o que é preciso ajudar. Ninguém nasce ensinado, eu também não nasci ensinada para tratar do meu filho, mas tento na escola, ou nas terapias, ou nos ambientes que ele está, tentar. Eu acho que aqui uma posição destas mães, qualquer mãe às vezes que vai falar, não é? Nunca é ir apontar, vai ser sempre só à procura do melhor para o filho. Mas do outro lado já tem toda a gente a apontar. Está tudo a apontar. Tudo. Porque estas crianças são diferentes, precisam de um tratamento diferente. E as escolas, muitas vezes, não conseguem perceber que têm que falar com estes pais para perceber como é que ele reage aqui. Se calhar a maior parte das crianças. Eu era incapaz de ser professora e não conhecer os pais. Não conhecer as realidades. É verdade. Não conseguia. É verdade. Eu acredito Porque que o aí eu sistema consigo também não perceber facilita. porque é que a criança me responde torto, Certo. porque é que a criança está mal que vem de disposta. casa. É o tal que vem de casa. E ela responde torto e eu ainda reajo. E ela vai Bola ficar de mais sentida ainda, É porque uma ela bola. vai dizer, ninguém me está a compreender, eu não estou bem. É a Não bola é? de neve depois. Mas eu era incapaz de olhar, eu tenho que olhar para... E perceber o que está Eu muitas vezes já disse isto em reuniões de pais, noutros campos, na sim, catequese, em que eu dizia, eu vou entrar nas vossas casas, porque vai haver muita comunicação, eu vou precisar muito perceber esta criança em particular. Isso é raro hoje em dia. Sim, eu dizia assim, eu disse sempre isto, nunca entrei em nenhuma fisicamente, mas Eu sei entrei o em que quer muitas... dizer. Sim, para eu perceber o que é que aquela criança precisa naquele momento. É raro hoje em dia. Sim. Essa envolvência. Sim. Eu acho que é cada um no seu... faz mais sentido e se calhar precisamos de ajudar. Hoje em dia nós precisamos de ajudar os pais. Mais do que as crianças. Porque depois as crianças refletem aquilo que se passa. Por e isso os pais eu digo- hoje sofrem. Por isso eu digo, Sofrem. eu acho que os pais atípicos, de famílias atípicas, precisam de ajuda, mas muita orientação. Muita Porque orientação. Mas porque aí não está. há. Pois não. Mas não há, era preciso formar. É um caminho solitário. É. É E, por exemplo, criar formações, mas depois perceber que as crianças têm que ficar em algum lado. Porque se ficarem ali ao lado, com terapeutas, depois isto envolve dinheiro, não é? Com terapeutas, etc., que fiquem com eles ficam sossegados, então vamos conversar, porque depois é onde é que nós deixamos, nós não podemos deixar a nossa criança num sítio qualquer, porque depois há sempre alguém que vai, eu já ouvi tanta coisa, só que estou treinada. Já estou, mas estou mesmo treinada, não há problema. Com o que acaba de dizer, Maria, o que é que gostaria que se mudassem dentro de escolas, espaços infantis, empresas? O que é que a Margarida mudaria assim? Primeiro, acho que toda a gente devia ter formação com as pessoas certas, as pessoas competentes, e nós sabemos identificar as pessoas certas para perceber o que é que são as crianças neurodivergentes. O que é que se passa O que é ali? que se passa, exatamente. Não é receber uma criança, pedir isto e aquilo e aquilo outro e depois não acompanhar, não ter interesse e depois, quando não há esse interesse, vão haver sempre rachadelas no processo escolar. O que eu acho que falta é diálogo e humildade por parte das pessoas que não sabem lidar, dizer eu não consigo, preciso de ajuda, o que é que nós podemos fazer em conjunto para resolver esta questão. Ao longo da vida do Henrique foi sentindo que tem havido transformações nesse sentido? O vosso percurso tem sentido transformações positivas? Foi difícil arranjarmos os terapeutas certos, agora acho que já estamos nesse caminho, mas eu tenho, agora está melhor, mas eu tenho vindo a ter muitas dificuldades porque eu batalho para que as pessoas percebam o que eu quero, o que eu acho que é importante para o Henrique, percebendo eu como ele é, não é? Por isso muitas vezes nós chegamos e recebemos muitos nãos de muitas escolas, mas eu cheguei quando ia a uma reunião, levá-lo para perceberem que tipo de criança é. Pronto, porque para todos é diferente. Exato. E eu, não, vamos levá-lo para perceber exatamente que tipo de criança é. Então, olha, pronto, acho que é importante, porque ir a uma reunião de pais, olha, vamos tratar de uma criança atípica, falar com os pais só,
não conhecendo, não vendo a Sim, criança. sim. Mas Faz também todo acho que é preciso sensibilidade e nem sempre há essa sensibilidade. Eu coloco sempre aqui que essas necessidades vão muito à parte técnica, mas à parte pessoal. Humana, não é? Uma coisa não pode andar sem a outra. Podes ter muito conhecimento técnico, mas depois, para o lidar diariamente com a criança, com as suas necessidades, as suas particularidades, a parte empática, ok? Acho que é extremamente necessária. E uma coisa não pode andar sem a outra, porque é necessário conhecimento técnico, saber efetivamente o que é que descreve e o que é que acompanha e caracteriza um diagnóstico destes, mas efetivamente é necessária uma parte empática, de sensibilidade e de braços abertos com aquilo que pode vir daquele lado ou não, ok? E a simpatia, as pessoas às vezes pensam que tem que se passar pelo mesmo para dar valor. Não é preciso. A empatia é exatamente o contrário. É não ter que passar, ainda bem, por nada que seja difícil para acompanhar aquela pessoa, dar a mão e perceber que está a sofrer, então vamos ajudar e vamos reabilitar e vamos recuperar. Exatamente. Isso é o mais importante. É importante que isto fique dito. O que é que diria então, Margarida, estamos quase a terminar, o que é que diria a uma mãe então que não consegue hoje em dia celebrar a festa de aniversário de um filho? Venha à piscina, celebre com a piscina e vai mudar o paradigma. Celebre, mas comece com a piscina, se puder. Exatamente. Se puder, não sei se em todos os sítios fazem, mas se calhar daqui a uns tempos isto neste momento estamos só com um local onde podemos fazer. Vamos ver o que é que o futuro reserva, mas a esta altura com o nosso serviço temos apenas um local em Matosinhos onde estamos a fazer. No entanto, acima de tudo, nunca deixem de celebrar. E eles até podem gostar muito dos parques que eu acho que não acrescentam para o Henrique. Exatamente. Mas se calhar se ele gostar muito, nem que ele fique lá sozinho, mas está feliz, vê os amigos, eles veem, eles percebem. Completamente. E ele está feliz à maneira dele, mas e bem. Nós pensamos, está sozinho. Não, se calhar ele naquele momento sente que eles estão ali com ele. Exatamente. E tem uma razão de estar. Vai soprar as velas, vai ver um bolo, vai ver um número. E nós não sabemos se naquele ano, efetivamente, a família sentiu que não passou a informação, não sabemos no próximo ano se já há um reconhecimento. Mas estas coisas marcam sempre. Eu acho que sim, para qualquer pessoa. Sempre. O que é que o Henrique, Margarida, sem saber, ensina a todos os que estão com ele? Eu acho que o Henrique passa exatamente esta mensagem de somos todos pele, somos todos afeto. Eu acho que ele passa um bocadinho isto, porque ele é uma riqueza porque ele está sempre com aquele ar assim, pronto a abraçar, a acolher. Ele é muito. Margarida, eu vou-lhe dizer uma coisa que eu já pensei muitas vezes, nunca lhe disse. O Henrique é a personificação total daquilo que é a alma da Margarida. Não lhe sei explicar. Que seja. Mas estou-lhe a dizer mesmo isto. O Henrique é o figurativo daquilo que é a sua alma, a sua maneira de ser. E o seu filho nasceu de si, ou seja, eu não sei pôr isto em palavras, mas o Henrique é a pessoa que é aquilo que não se vê da Margarida. Estou-lhe a dizer mesmo isto. Fico muito feliz. Completamente, porque é um menino que vem sempre disponível, sempre a rir, sempre ali assim e sempre num estado que a Margarida é sempre e o que é que precisa, e o que é para fazer, e o que é que vamos... E acho ele personifica isso, não sei explicar. Há uma qualidade que eu acho que é a mãe, é generoso. Ele é sempre assim, entende? Assim. E a Margarida, acredito que deu à vida aquilo que é internamente. Eu não lhe sei pôr isto em palavras, não sei se estou a conseguir passar, mas é mesmo, a sério, é mesmo, não sei se isto, não sei se a Maria sente isto do seu filho, mas ele é tal e qual. Sim, tem aquele lado de chegar assim sempre com aquele riso dele, assim, depois tem aquela, quando ele fica ali na coisinha dele, é a tranquilidade do pai dele, mas tem aquele lado dele que é a Margarida tal e qual, na maneira dela chegar, de falar, como é que está, pode estar a morrer por dentro, mas está sempre, vezes. E então está sempre ali, pronto, e ele é isto, não sei explicar.
acredito. Ainda bem. E É um trabalho. É um trabalho. não também. é só trabalho, não é só trabalho, aquilo é genuíno. Também. É Nasceu genuíno. com ele. É genético. E, portanto, se a Margarida não conseguir arranjar maneira de dizer isto, o que é que ele ensina sem saber aos outros? Ele ensina esta generosidade, esta forma de chegar aos outros, sem ele fazer por aquilo, entende? Aquilo naturalmente acontece. Toda a gente, é impressionante que toda a gente, em que escola para onde ele vá, e muitas vezes eu passava na rua, Sim. e eu vi, olha o Henrique! E houve uma vez uma miúda que me disse, e eu, oh, Henrique, eu não conheço, mas peço desculpa que eu não conheço. É o Henrique! Fica logo nos olhos. É popular, É. no bom sentido. Acima de tudo, Margarida, o que eu quero passar com a nossa gravação do dia de hoje, com a celebração da inclusão, é que a partir da sua ideia, que veio então da cabeça de uma mãe, da necessidade de uma mãe, não veio de uma necessidade de marketing, de mais uma resposta no nosso serviço, veio sim então a partir de uma real necessidade de uma família atípica, com uma criança neurodivergente, nas perturbações do espectro do autismo, passarmos aqui a informação de que qualquer criança deve ser celebrada, seja em que contexto for, no nosso caso na piscina, na envolvência da água, e que cada criança possa ser celebrada na sua diversidade, na sua unidade enquanto pessoa, e portanto a partir daqui possamos celebrar mais vidas, sejam elas quais forem. Assim celebramos a inclusão, agradecendo à Margarida mais uma vez, obrigada por esta partilha de informação. Obrigada eu. E também por ter participado e dando aqui o verdadeiro pontapé de saída para aquilo que hoje temos, como é o Pool Birthday. Obrigada.